Vamos lá. Anti-inflamatórios não esteroidais, os clássicos anti-inflamatórios, né? Os mais usados aí na terapêutica. Bom, na patologia, a gente costuma dizer, quando a gente está falando de patologia, né, de processos patológicos, de doenças, sempre vai haver um componente inflamatório em qualquer enfermidade. Sempre vai ter um componente inflamatório. A inflamação ela é um processo importante. Ela é uma reação que ocorre por conta das agressões teciduais, né? Então, o tecido agredido, ele deve responder, nós vamos ter ali etapas desse processo inflamatório. Existem fases desse processo inflamatório, fase irritativa, que é quando começa a agressão tecidual, fase vascular, que é a hora que dessa agressão tecidual vai haver a formação, a liberação de mediadores vasoativos, como histamina e serotonina. Esses mediadores vão promover um processo de vasodilatação. Para quê? Para que elementos sanguíneos, como os macrófagos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, enfim, para que eles possam migrar até o local onde está acontecendo a agressão e fazer o reparo, né? Só que é o seguinte, a inflamação, ela é um processo de defesa, certo? Em linhas gerais, ela é um processo de defesa, mas também ela é potencialmente agressiva. Ela também acaba sendo um mecanismo de agressão celular. Por que isso? Porque dependendo de como for a irritação, dependendo de como for aquela primeira fase, essa fase irritativa, o curso do processo inflamatório, ele pode ser bastante grave. Se a gente for considerar todo o curso da inflamação, no caso de ela não ser contida, isso pode gerar, inclusive, a perda da função do órgão. Digamos que essa perda da função do órgão é a principal, vamos dizer, consequência de um processo inflamatório. Então, para isso, é necessário que ocorra a inflamação, mas também é necessário fazer o controle desse processo. Ele serve como proteção, mas ele também é uma agressão. Então, a gente precisa reduzir os componentes inflamatórios que geram os sintomas que são característicos das doenças, né? Das doenças que tenham aí a inflamação como cerne principal, né? Como mecanismo principal de agressão. Um dos mecanismos que acontece quando a gente faz um estímulo inflamatório é a chamada cascata do ácido araquidônico. Por que eu só vou dar ênfase nela? Porque ela é o alvo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. O que é a cascata do ácido araquidônico? Basicamente é o seguinte, aqui nós temos as membranas, deixa eu colocar aqui de outra cor para poder enxergar, né? Ó, aqui a gente tem a membrana plasmática, que é constituída de fosfolipídios. Quando vier esse estímulo agressor, quando ocorrer esse estímulo agressor, vai haver uma desorganização dessa dupla camada de fosfolipídios. Essa desorganização vai gerar o quê? Vai gerar a exposição dos fosfolipídios de membrana. Aqui a gente tem uma estrutura aqui, como é a estrutura química dos fosfolipídios? Eles contêm uma molécula de glicerol, eles contêm 2 moléculas de ácidos graxos ligadas nesse glicerol, eles possuem um grupamento fosfato e ainda eles têm a colina, né, que é um composto nitrogenado, presente na sua estrutura química. Então isso aqui é um fosfolipídio. Quando a gente tem esse estímulo agressor, tá? Quando esse estímulo ele dá essa desorganizada, vamos colocar assim, quando dá essa desorganizada na membrana, que expõe, esses fosfolipídios, eles ficam sensíveis à ação dessa enzima, fosfolipase A2. E a fosfolipase A2, o que ela faz? Ela converte, ela quebra uma ligação aqui desses fosfolipídios, isso gera um rearranjo dessa molécula, e isso vai formar o chamado ácido araquidônico, também chamado de araquidonato, que é esse ácido graxo aqui, é uma gordura. Tá? Uma gordura, é um ácido graxo. Só que é o seguinte, esse ácido graxo aqui, veja, aqui nós temos uma enzima, certo?
Vamos focar nessa enzima aqui, daqui a pouco ela vai aparecer de novo para nós. Quando ocorre a formação do ácido araquidônico, este, por sua vez, também será substrato de enzimas. E enzimas que podem fazer a conversão de ácido araquidônico. Nós temos aqui 2 grupos de enzimas principais. De um lado, nós temos as chamadas lipooxigenases, também chamado de LOX. O que as lipooxigenases fazem? Elas pegam esse ácido araquidônico, usam ele como substrato para produzir leucotrienos e lipoxinas. Qual é a diferença? Os leucotrienos, existem vários diferentes tipos de leucotrienos, e eles têm ações importantes, ó, ação quimiotática para neutrófilos e macrófagos. Então os leucotrienos, eles atraem neutrófilos e macrófagos, eles são responsáveis pela liberação de citocinas pró-inflamatórias, e eles estão e os leucotrienos, eles estão relacionados a inflamações crônicas, a doenças autoimunes, a processos alérgicos, né, como uma rinite, choque anafilático, as reações anafiláticas, que são todas relacionadas à hipersensibilidade. Então, assim, ó, se você tem um processo inflamatório que gere essas respostas, nós estamos falando da via dos leucotrienos, ok? As lipoxinas que são geradas aqui pela LOX, na verdade, elas são contrapontos dos leucotrienos, tá? Elas são produzidas em menor quantidade, e elas têm funções meio que antagônicas dos leucotrienos. Então, elas são meio que reguladoras de leucotrienos. Elas reduzem neutrófilo, reduz citocina, ativa fagocitose de macrófago. Isso aqui é uma coisa importante, né, que as lipoxinas fazem, justamente para fazer lá o processo de reparo tecidual, que muitas vezes vira agressão, né? Numa dermatite, por exemplo, o que você enxerga lá na pele, né? Por que gera uma dermatite? A dermatite é uma resposta dessa, é uma resposta alérgica, principalmente, né? Tá, esse aqui é um grupo de enzimas. O outro grupo de enzimas que atua são as chamadas ciclooxigenases, que fazem parte do grupo de enzimas que são consideradas peroxidases, tá? São vários tipos. O que a ciclooxigenase produz? Prostaglandinas. Isso aqui, tanto em caráter inflamatório como fisiológico, tá? Porque a ciclooxigenase, a gente tem 2 tipos principais, 1 e 2. Então, se for um produto de ciclooxigenase 1, eu vou gerar prostaglandinas que fazem vasodilatação, por exemplo, lá no rim, como eu já tinha comentado antes. É importante, né, para fazer a perfusão renal, essas prostaglandinas que são provenientes de ciclooxigenase 1. Mas os produtos da ciclooxigenase 2 vai gerar as prostaglandinas, como PGE2, D2 e D2, que fazem parte do processo inflamatório em si. Então, vai gerar vasodilatação, que vai dar aquele edema, vai gerar dor, vai gerar febre. Essa é a função da prostaglandina E2. Inibição de agregação plaquetária e dor pela PGD2. Broncoconstrição em casos de asma. Contração de miométrio pela prostaglandina F2-alfa. Isso daqui tá envolvido na inflamação, lá na dor menstrual, né, pré-menstrual, ali durante a menstruação, quando tem um descolamento do endométrio, o que vai gerar aquelas contrações uterinas que gera dor, que inclusive você vai usar lá ibuprofeno e Buscopan, né, para reduzir isso, é culpa dessa prostaglandina inflamatória. Tá? Só que essas aqui são prostaglandinas que são geradas. Aqui a gente tem tanto coisas positivas, né, vindas da ciclooxigenase 1, da COX-1, mas também temos coisas negativas vindas da COX-2. A COX-1 forma também os tromboxanos. Lembra que a gente viu o tromboxano, importante para fazer a agregação plaquetária. Os tromboxanos, isso aqui é via COX-1. Né, COX-1 gera tromboxano, importante. E a prostaciclina também é um produto de COX-2, tá? Que gera também aí. A prostaciclina, na verdade, é um tipo especial de prostaglandina, tá? Ela faz parte das prostaglandinas também. Bem,
Por que a gente precisa entender, assim, né, resumidamente, esse processo da cascata do ácido araquidônico? Porque isso aqui vai ser o coração dos anti-inflamatórios. O que que fazem os anti-inflamatórios? Como é o alvo de ação dos anti-inflamatórios? Olha aqui, ó, eles funcionam através do bloqueio da ação enzimática. Como ele faz isso? Temos duas estratégias. Primeira estratégia, o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Esses fazem uma inibição irreversível da COX. Se inibe irreversivelmente a COX, e aqui eu estou falando de COX-1 e COX-2, e é aqui que vem a graça, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque aqueles que forem mais seletivos para COX-2 vão causar menos problemas de reações adversas, porque não inibe COX-1. Então, ou eu inibo a COX, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, ou eu inibo a síntese, principal mecanismo, um dos principais mecanismos, eu inibo a síntese da fosfolipase A2 com os esteroides, ou também chamados de corticoides, ou também chamados de AIEs, anti-inflamatórios esteroidais. É isso que eles fazem. Aí você tem que raciocinar, né? Tipo assim, se há um problema de alergia, tá? Você tá com uma rinite alérgica. Você não pode tomar um wine, porque o wine não vai reduzir leucotrieno. Você tem que usar o quê? Um corticoide. Porque ele sim vai reduzir a inflamação geral, ele não vai deixar formar ácido araquidônico. Por isso que os corticoides, eles são tão potentes nas suas propriedades farmacodinâmicas, inibindo essa fosfolipase A2. Imagina o seguinte, ó, você tem várias células aqui, tá? Ó, uma célula do lado da outra. Pensa nessa situação, vou fazer várias células aqui. Imagina o seguinte, houve a lesão aqui no meio. Essas células aqui estão sendo afetadas pela inflamação. Eu risquei em cima delas aqui. Conforme a inflamação vai evoluindo, vai acontecendo aquele rompimento, né, aquela agressão nas membranas, a fosfolipase A2 vai gerando cada vez mais ácido araquidônico, que vai virar prostaglandina e causa dor, etc. Fica esse ciclo aqui. Quando você inibe a fosfolipase A2, as células que estão viáveis, que sofrem, aonde o fármaco consegue atingi-las e bloquear a formação da fosfolipase A2, é como se a gente tivesse aqui, ó, formando um cinturão de proteção. Eu gosto muito dessa analogia. Eu estou formando um cinturão de proteção, quer dizer, conforme essa inflamação vai evoluindo, a hora que ela chegar nessas células que já estão com a fosfolipase A2 bloqueadas, a inflamação para por ali. Esse é o raciocínio, esse é um raciocínio legal de pensar nos corticoides. Ele vai, entende? Ele vai fazer esse círculo de proteção, células que estavam normais e que vão sofrer agressão da inflamação não mais passarão para frente isso, porque a fosfolipase A2 está bloqueada. A produção da fosfolipase A2 está bloqueada. O corticoide ele tem como alvo núcleo. Mais um, tá vendo? Mais um alvo nuclear. Mais um tipo de fármaco cujo principal alvo é nuclear. Pacientes que tenham asma não devem usar AINES, especialmente se tiver na crise. Por quê? Se usar um AINE, o que acontece? Eu estou bloqueando a COX-1. O que que sobra? Sobra ácido araquidônico. Se estiver em crise, o ácido araquidônico vai acontecer o quê? Vai sobrar mais substrato para a LOX transformar em leucotrieno. Por isso que pessoas em crises alérgicas, sejam dermatites, sejam rinites, sinusites, esses problemas alérgicos aí, não deve dar anti-inflamatório não esteroidal para essa pessoa em crise. O AINE vai ser mais restrito para dores agudas, torções pós-operatórios, queimaduras, agressões físicas,
pérfuro-cortantes, essa é a grande diferença que nós vamos ter entre esses dois grandes grupos. Aqui o destaque para as diferentes COX, como eu já comentei. Esse ácido araquidônico, se ele for convertido pela COX-1, ele forma prostaglandinas fisiológicas, que atuam na proteção gástrica, que atuam na função renal, na função de agregação plaquetária, né, como o tromboxano aqui, ó, que é um produto de COX-1. COX-2 é indutiva, patológica. Ela gera a produção de prostaglandinas que são pró-inflamatórias, elas dão dor, elas fazem vasodilatação. E nós temos a COX-3, que é uma COX mais nova, digamos assim, que é uma COX que atua em nível do sistema, ao nível do sistema nervoso central. Inibição de COX-3 está envolvido, por exemplo, a ação do paracetamol, da dipirona, elas fazem uma leve inibição de COX-3 para controle da febre. Isso aqui, gente, é muito importante para entendermos as diferenças de segurança e de reações adversas e de eficácia dos AINEs. Qual AINE vai ser mais ativo? Qual AINE vai ser mais interessante para a inflamação? Aqueles que sejam mais seletivos pela COX-2. E não é a maioria, tá? Bem, nesse slide aqui,